Faxineira encontra a carteira perdida no shopping e só depois descobre que é de Neymar. O chão do shopping brilhava sob as luzes artificiais, refletindo o movimento apressado das pessoas que passavam. Entre elas, invisível à maioria, estava Clara. Seu uniforme azul claro denunciava seu ofício, faxineira. Com o esfregão em uma mão e o balde na outra, ela limpava silenciosamente as pegadas que os clientes deixavam para trás. Seu trabalho era discreto, mas essencial. Naquele dia, Clara sentia um cansaço diferente. O salário atrasado, as contas empilhadas e a escola do filho exigindo materiais novos eram preocupações que lhe pesavam nos ombros. Respirou fundo, tentando afastar os pensamentos. Foi quando algo no chão chamou sua atenção. Uma carteira preta de couro, caída próximo à praça de alimentação. Ela olhou ao redor, esperando que alguém notasse a perda e voltasse para buscá-la. Mas ninguém veio. Hesitante, Clara pegou a carteira e sentiu o coração acelerar. Estava pesada, cheia. Uma rápida olhada para os lados confirmou que ninguém estava observando. Seu instinto gritou. Com mãos trêmulas, abriu um pequeno espaço entre o zíper. Dentro, notas de alto valor e diversos cartões reluziam. Clara sentiu um nó na garganta. Aquela quantia poderia resolver seus problemas por meses, pagar as dívidas, comprar os livros do filho, respirar, mas algo dentro dela não permitia. Com o coração apertado, fechou a carteira e decidiu entregá-la à administração do shopping. A honestidade sempre fora sua maior riqueza, mesmo quando o bolso estava vazio. Caminhou apressada, decidida, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, seus olhos pousaram sobre um detalhe inesperado, um documento, uma identidade parcialmente visível. O nome impresso nela fez seu coração quase parar. Clara sentiu o sangue fugir do rosto. Seu coração disparou ao ler aquele nome, Neymar. O Neymar, o craque, o ídolo, o jogador que o mundo inteiro conhecia. A ideia de estar segurando um objeto dele parecia absurda. Ela piscou algumas vezes, tentando se certificar de que não era um engano. Mas não era. A carteira era mesmo de Neymar. O peso do momento a fez prender a respiração. Seu primeiro impulso foi segurar a carteira com mais firmeza e caminhar rapidamente até a administração do shopping. Entregar para os seguranças. Fazer a coisa certa, mas algo dentro dela hesitou. E se ninguém acreditasse nela? E se algum funcionário pegasse o dinheiro para si antes que a carteira voltasse ao dono? Havia uma pequena fortuna ali dentro. As tentações e os perigos estavam em toda parte. Clara sabia que para muita gente a honestidade era só uma palavra. Bonita, mas ela nunca fora assim. Decidida, enfiou a carteira no bolso do avental e se dirigiu apressada até o setor administrativo. Suas mãos suavam. Ela olhava para os lados preocupada, porque sentia como se estivesse fazendo algo errado, mesmo estando certa. Mas então, antes que pudesse dar mais 2 passos, uma voz cortou o ar. Ei, você aí! Clara virou-se rapidamente e viu um dos seguranças do shopping caminhando em sua direção. Ele era alto, corpulento, com uma expressão séria e desconfiada. O que você está escondendo aí? A voz dele era firme, quase acusatória. Clara congelou. Como ele sabia? Ela tentou parecer natural. Eu acabei de encontrar uma carteira. Ia levar para a administração. O segurança a observou por alguns segundos. Clara percebeu que outros funcionários estavam por perto, olhando com curiosidade.
Ela se sentiu pressionada, vulnerável, porque ele não apenas acreditava nela. Deixa eu ver. O homem estendeu a mão. Um alarme soou na cabeça de Clara. Algo estava errado. Ela conhecia bem aquele olhar. Vira tantas vezes gente como ele, gente que abusava do poder que tinha. E então, em um instante, a pior coisa aconteceu. Uma mulher de uniforme igual ao dela, outra faxineira, passou ao lado. Seus olhos pousaram sobre a carteira na mão de Clara. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a mulher gritou. Ela roubou a carteira de um cliente. O mundo pareceu girar. Clara piscou, atordoada. O quê? Não! Eu achei no chão Mas já era tarde. O segurança avançou e arrancou a carteira de suas mãos. O choque a impediu de reagir. O homem abriu a carteira rapidamente e seus olhos se arregalaram ao ver o dinheiro ali dentro. O silêncio foi mortal. Então veio o golpe final. O segurança levantou a cabeça e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Vamos ter que chamar a polícia. A verdade nunca foi tão difícil de provar. O sangue de Clara gelou. Seus ouvidos uniam. Ela queria gritar que era inocente, que nunca pegaria nada de ninguém, mas as palavras ficaram presas na garganta. O segurança segurava a carteira como se tivesse encontrado uma prova de crime. Ao redor, os olhares dos funcionários e clientes começaram a mudar. Antes, ninguém notava sua presença. Agora, todos pareciam julgar, cochichar, apontar. Eu já disse que eu achei no chão. Clara tentou explicar, mas sua voz saiu fraca. A faxineira que a acusara cruzou os braços, com um olhar de desdém. Ah, claro, você achou, mas estava guardando no bolso o que ia fazer. Gastar o dinheiro antes que sentissem falta? Clara piscou, incrédula. Não, eu ia entregar. O segurança bufou. Então por que não entregou na hora? A pergunta a atingiu como um soco. Clara sabia a resposta, porque tinha medo de que alguém roubasse antes que Neymar recebesse de volta. Mas agora, sua precaução era usada contra ela. Tentou falar, mas percebeu que ninguém estava interessado em ouvi-la. 2 seguranças a cercaram. O rádio de um deles apitou. A administração confirmou que um cliente VIP perdeu a carteira. Estavam prestes a registrar a ocorrência. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Vocês precisam acreditar em mim. Vamos levá-la para a sala de segurança até resolvermos isso. O segurança maior segurou seu braço, firme. Clara puxou o braço instintivamente, o medo se transformando em desespero. Eu não roubei nada. Mas a essa altura, os olhares já estavam carregados de suspeita. Ela podia sentir o julgamento silencioso, a forma como os clientes a olhavam, como se fosse indigna de estar ali. Seu peito apertou. Quantas vezes já vira histórias como essa? Pessoas simples, honestas, sendo acusadas só porque eram invisíveis. E então o golpe final. Se não tem nada a esconder, pode nos acompanhar sem problema. A voz do segurança soou fria, sem emoção. Clara sabia o que aquilo significava. Se fosse levada para dentro da sala de segurança, nada mais que dissesse importaria. Se a polícia chegasse, a palavra de uma faxineira contra a de seguranças e funcionários do shopping não teria peso algum. Seu coração batia forte. Ela sentia o nó na garganta sufocar. Não podia deixar que a arrastassem sem lutar por sua voz. Eu preciso falar com esse cliente VIP, gritou, fazendo todos ao redor se assustarem. O segurança riu de leve. Você acha que alguém como ele vai perder tempo ouvindo uma ladra? O ar saiu dos pulmões de Clara. Ladra,
A palavra foi como uma facada. E então, antes que pudesse pensar em mais nada, a porta da administração do shopping se abriu. Uma figura alta e conhecida surgiu. E Clara sentiu o mundo parar. O coração de Clara batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Os seguranças estavam prontos para arrastá-la à sala de segurança, onde seria silenciada sem chance de defesa. Ela conhecia bem aquele roteiro. Sabia que, se cruzasse aquela porta, ninguém mais a ouviria. Foi então que a adrenalina tomou conta. Antes que pudessem segurá-la novamente, Clara girou sobre os calcanhares e correu. "Ei, volta aqui!" Um dos seguranças gritou. Mas era tarde. Clara disparou pelo shopping, desviando das pessoas, ouvindo os passos pesados dos seguranças logo atrás. O medo queimava em seu peito, mas algo ainda mais forte a impulsionava. O desespero de não ser tratada como criminosa. O shopping era enorme, mas ela conhecia cada corredor, cada saída de emergência. Tantos anos limpando aquele lugar fizeram dela uma especialista sem que ninguém percebesse. Não podia ser pega, não podia ser calada. Atravessou a praça de alimentação, onde clientes assustados se afastavam ao ver a cena. Ouvia os seguranças no rádio, coordenando-se para fechar todas as saídas. Eles iam encurralá-la. Pensando rápido, Clara dobrou à esquerda, correu para o banheiro feminino e, em um movimento ágil, entrou em uma cabine e subiu no vaso sanitário. Prendeu a respiração. Ouviu os passos dos seguranças entrarem no banheiro. "Ela entrou aqui", um deles disse. Clara fechou os olhos. Se olhassem em todas as cabines, era o fim. Os segundos se arrastavam como horas. Ela mordeu os lábios para não deixar escapar um som sequer. "Não está aqui." A voz do outro segurança ecoou. "Vamos continuar procurando." Os passos se afastaram. Clara esperou mais alguns segundos antes de descer do vaso. Suas mãos tremiam. Nunca tinha fugido de ninguém antes. Nunca precisara, mas agora não tinha escolha. Respirou fundo e abriu a porta devagar. O banheiro estava vazio. Aproveitou a chance e saiu com rapidez, mantendo a cabeça baixa. Caminhou, rápido, mas sem chamar atenção, misturando-se entre as pessoas. Sua única saída agora era encontrar alguém que a escutasse antes que a pegassem. E só havia uma pessoa capaz disso: Neymar. O problema: ela não fazia ideia de como chegar até ele, mas precisava tentar, porque se não conseguisse, não apenas perderia sua liberdade, perderia sua própria dignidade. Clara ainda sentia as pernas tremendo da corrida frenética pelo shopping. O medo ainda estava presente, mas agora ele dividia espaço com outra coisa: determinação. Não podia desistir. Precisava chegar até Neymar. Saiu discretamente do shopping, escondendo o rosto sob o boné que sempre usava no trabalho. Sabia que os seguranças poderiam estar procurando por ela, então precisava agir rápido. Mas havia um problema maior: como chegar até Neymar? Ela não tinha contatos, não conhecia ninguém do mundo dele. Poderia tentar as redes sociais, mas sabia que suas mensagens se perderiam entre milhões de outras. O tempo estava contra ela. Foi quando uma voz rouca soou ao seu lado: "Se está procurando Neymar, eu posso te ajudar." Clara parou no mesmo instante. Um arrepio subiu por sua espinha. Virou-se devagar e encontrou um homem de meia-idade, vestindo um terno surrado. Seu cabelo era escuro, levemente desgrenhado, e seus olhos carregavam uma mistura de cansaço e inteligência.
Ele segurava um cigarro apagado entre os dedos e a olhava com um meio sorriso. Quem é você? Clara perguntou, dando um passo para trás. O homem ergueu as mãos em um gesto pacífico. Não precisa ter medo. Eu estava no shopping e vi o que aconteceu. Sei que você não roubou aquela carteira. Ela franziu a testa. Como pode ter tanta certeza? O homem deu uma risada baixa. Porque já vi esse tipo de coisa antes. Pessoas pequenas sendo esmagadas por gente grande. Sei reconhecer quando alguém está sendo acusado injustamente. Clara continuou hesitante. E por que você me ajudaria? Ele jogou o cigarro no chão e pisou nele antes de responder. Porque eu já estive no seu lugar. E porque, digamos que eu tenho um certo interesse em Neymar também. Os olhos de Clara se estreitaram. Interesse? O homem suspirou e enfiou as mãos nos bolsos. Vamos dizer que eu sou um jornalista e uma história como essa, bem contada, pode mudar tudo. Clara sentiu seu estômago revirar. Você quer usar minha história para fazer notícia? Ele sorriu. Quero fazer justiça. Você quer limpar seu nome. Eu quero expor a verdade. Parece um bom acordo, não acha? Ela não sabia se confiava nele, mas também não tinha outra opção. O homem percebeu sua hesitação e deu um passo à frente. Você quer encontrar Neymar ou não? Clara engoliu seco e então tomou sua decisão. Me leve até ele. O homem sorriu. Ótima escolha. E juntos eles desapareceram na noite. O carro velho do jornalista se movia pelas ruas de São Paulo, cortando o trânsito da cidade enquanto Clara olhava pela janela, tentando organizar seus pensamentos. Ainda não sabia se confiar naquele homem misterioso, mas era sua única chance de provar sua inocência. Como tem certeza de que pode me levar até Neymar? Perguntou, finalmente quebrando o silêncio. O jornalista que havia se apresentado, como Daniel Moreira, sorriu de canto enquanto trocava de marcha. Eu tenho meus contatos. Trabalho cobrindo esportes há anos. Conheço gente que trabalha com ele. Clara franziu a testa. Então, você quer mesmo transformar isso em uma reportagem? Daniel deu de ombros. Vamos ser sinceros, dona Clara. Se eu só quisesse te ajudar, teria te dado dinheiro para um táxi e boa sorte. Mas eu sei que tem algo maior acontecendo aqui. Você foi acusada injustamente e agora é uma fugitiva. Alguém pode estar tentando se aproveitar dessa situação. Ela engoliu seco. Ele tinha razão. Mas ainda assim, não gostava da ideia de ser usada para uma manchete. Eu só quero limpar meu nome, disse firme. Daniel assentiu. E você vai. Mas a gente precisa ser inteligente. Se Neymar ouvir sua história na frente de um monte de empresários e seguranças, eles podem te expulsar antes mesmo que ele tenha chance de entender. Clara mordeu o lábio. Então, o que fazemos? O jornalista fez uma curva fechada e sorriu. Nós pegamos ele na hora certa. O carro parou discretamente em frente a um hotel luxuoso. Clara sentiu um nó no estômago ao ver os flashes dos paparazzi. Os fãs esperando do lado de fora, segurando camisas e celulares. Daniel pegou o celular e digitou algo rapidamente. Tenho um contato que trabalha na equipe dele. Descobri que Neymar vai sair daqui a pouco para jantar. Se dermos sorte, conseguimos falar com ele antes. Clara respirou fundo. E se os seguranças me barrassem? Daniel sorriu de canto. Eu cuido disso. Só confia em mim. Minutos depois, o burburinho entre os fãs aumentou. Neymar saía do hotel. Ele usava um boné preto e um moletom de marca, tentando se misturar.
mas era impossível para alguém como ele. Os fotógrafos gritaram seu nome, os flashes dispararam e Clara sentiu o coração disparar. Era agora ou nunca. Daniel segurou seu braço. Vá agora, antes que seja tarde. Clara respirou fundo e avançou. Neymar, o jogador virou o rosto na direção da voz. Seus olhos cruzaram com os dela. Mas então um segurança enorme entrou na frente. Ei, ei, sem contato direto. Clara tentou argumentar. Por favor, só preciso falar com ele. É sobre a carteira. A menção à carteira pareceu chamar a atenção de Neymar, que estreitou os olhos. Que história é essa? Os seguranças hesitaram e foi a chance de Clara. Eu sou a faxineira que encontrou sua carteira no shopping, mas me acusaram de roubo antes que eu pudesse devolvê-la. Neymar franziu a testa. Agora ele estava ouvindo, mas antes que ele pudesse responder, um dos seguranças segurou Clara pelo braço. Vamos tirá-la daqui. E então, para a surpresa de todos, Neymar ergueu a mão. Calma, quero ouvir o que ela tem a dizer. Os seguranças recuaram. O jogador se aproximou, cruzou os braços e olhou Clara nos olhos. Pode falar. O que aconteceu? Clara sentiu a garganta apertar. Aquele era o momento que esperava, mas agora que estava diante dele, será que ele acreditaria nela? O olhar de Neymar era intenso, avaliador. Clara sentiu as palavras presas na garganta por um instante, mas sabia que não podia hesitar. Se não aproveitasse aquele momento, poderia nunca mais ter outra chance. Eu trabalho como faxineira no shopping, começou, tentando manter a voz firme. Estava limpando perto da praça de alimentação quando vi sua carteira caída no chão. Peguei para entregar na administração, mas antes que conseguisse, fui acusada de roubo. Neymar ergueu as sobrancelhas interessado. Acusada? Por quem? Clara respirou fundo. Pelos próprios funcionários do shopping. O segurança tomou a carteira de mim e disse que ia chamar a polícia, mas eu juro que só queria devolver. Neymar inclinou a cabeça. Isso não faz sentido. Por que alguém te acusaria sem motivo? Foi aí que Clara percebeu. Essa era a pergunta que ninguém havia feito ainda. Ela olhou rapidamente para Daniel, que observava a conversa com os braços cruzados, atento. Então, virou-se novamente para Neymar. Eu também me perguntei isso, mas depois que fugi, comecei a pensar melhor e percebi que a carteira nunca foi registrada como perdida enquanto eu a segurava. O segurança que a pegou de mim nem se preocupou em conferir de verdade. Neymar franziu a testa. Como assim? Clara olhou ao redor, como se procurasse algo, antes de continuar. Se realmente quisessem devolver a carteira ao dono, por que não verificaram na hora? Por que só quando a carteira estava com eles foi que a perda foi oficialmente registrada? A expressão de Neymar se fechou. Agora ele entendia. Você acha que alguém queria roubar e colocar a culpa em você? Clara assentiu. Não acho. Tenho certeza. O shopping tentou me fazer de bode expiatório para que ninguém suspeitasse. Neymar passou a mão no queixo, pensativo. Sua postura havia mudado. Agora ele levava aquilo a sério. Isso é grave, murmurou. Os seguranças ao redor começaram a se entreolhar, inquietos. Um deles pegou um telefone e sussurrou algo para alguém do outro lado da linha. Clara percebeu o movimento. Daniel também notou e se aproximou de Neymar. Acho que essa história é maior do que parece, cara, disse ele, baixo o suficiente para que só o jogador ouvisse. Neymar expirou lentamente. Agora tudo fazia sentido. A carteira perdida não tinha sido apenas um acaso. Havia um esquema ali, e Clara quase tinha sido destruída por ele.
O jogador olhou para ela novamente, agora com algo diferente no olhar. Você tem como provar o que está dizendo? Clara respirou fundo. Só se voltarmos ao shopping. Neymar ficou em silêncio por um momento. Então virou-se para seu empresário e fez um gesto simples. Chama o carro. Nós vamos até lá agora. Os seguranças se entreolharam novamente, inquietos. Neymar não percebeu, mas Clara viu. Alguém estava preocupado com o rumo que as coisas tomavam. E então, no exato momento em que se preparavam para sair, o telefone de Neymar tocou. Ele atendeu sem olhar o número, mas assim que a voz do outro lado da linha falou, seu rosto ficou sério. Clara e Daniel esperaram. Algo estava errado. E então Neymar murmurou: "Isso não pode ser verdade", e desligou o telefone com força. Ele olhou para Clara, os olhos cheios de tensão. "Você não é a única que estão tentando silenciar. Algo muito maior estava acontecendo." Agora era impossível voltar atrás. O carro de Neymar deslizou pelas ruas de São Paulo em alta velocidade. O silêncio dentro do veículo era tenso. Clara, sentada ao lado de Daniel no banco traseiro, sentia o coração martelar no peito. Neymar estava visivelmente abalado com a ligação que recebera minutos antes, mas ainda não dissera nada. Finalmente, ela não aguentou mais. "O que foi? Quem ligou para você?" Neymar respirou fundo antes de responder. "Um amigo meu. Ele conhece pessoas que trabalham na administração do shopping. Acabei de descobrir que algo aconteceu lá." Daniel se inclinou para a frente. "O quê?" Neymar apertou os punhos. "O segurança que te acusou foi demitido hoje." Clara arregalou os olhos. "O quê? E não só ele. A outra faxineira que te apontou também." Daniel soltou uma risada seca. "Isso não é normal." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Eles estão tentando limpar o próprio nome. Se me acusaram para encobrir um roubo, devem estar se livrando de qualquer rastro agora." Neymar assentiu. "É exatamente isso que eu acho." O carro entrou na avenida do shopping. De longe, Clara percebeu algo incomum. O lugar estava movimentado demais para o horário. Havia viaturas de polícia na entrada. Daniel estreitou os olhos. "Isso não parece certo." O carro parou e assim que saíram, Clara sentiu o ar pesar. Algo muito errado estava acontecendo ali. Os policiais circulavam, funcionários do shopping falavam nervosamente ao telefone e clientes observavam de longe. Neymar não hesitou. Caminhou diretamente até um dos oficiais. "O que aconteceu aqui?" O policial olhou para ele, reconhecendo-o imediatamente. "Você é o Neymar, né?" O jogador não se importou. "Sim, mas isso não importa agora." "O que houve?" O policial olhou para os colegas antes de responder. "Recebemos um chamado anônimo. Alguém denunciou que havia um esquema de fraude interna no shopping. Um golpe envolvendo funcionários de alto escalão." Clara sentiu um frio na espinha. "O que vocês descobriram?" O policial suspirou. "Estamos investigando, mas a coisa parece grande. O segurança que te acusou, ele sumiu. E não foi o único. Outros funcionários que tinham acesso ao caixa e à administração também desapareceram nas últimas horas." Daniel soltou um assobio. "Isso confirma tudo. Eles usavam a perda de objetos valiosos para roubar dinheiro e culpar alguém de fora." Neymar olhou para Clara, sua expressão carregada de seriedade. "Você quase foi destruída por isso." Ela engoliu seco. "Mas por que eles simplesmente não ficaram com a carteira? Por que precisavam de um culpado?" O policial cruzou os braços. "Porque se um cliente VIP perdesse algo assim e encontrassem com um funcionário, chamaria a atenção.
Mas se achassem com uma faxineira, viraria só um incidente triste, sem investigação. Clara sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Eles iam me usar e me jogar fora. O policial assentiu. Mas agora a história mudou. E temos um nome por trás de tudo isso. Ele puxou um bloco de anotações e virou para Neymar. Acho que esse nome pode interessar a você. O jogador pegou o papel e leu. Seus olhos se estreitaram. Clara e Daniel tentaram espiar. Quem é? Clara perguntou. Neymar fechou o punho, os músculos tensionados. Alguém que eu conheço muito bem. A verdade estava prestes a explodir, e ninguém estava pronto para o que viria a seguir. As horas que se seguiram foram caóticas. A notícia sobre o esquema no shopping se espalhou rapidamente. Jornais, redes sociais e programas de televisão começaram a noticiar a investigação, e a verdade veio à tona. O nome que Neymar lera no papel era Gustavo Melo, gerente de operações do shopping e um ex-funcionário de uma empresa que já havia patrocinado eventos esportivos organizados por empresários próximos ao jogador. Ele não era só um administrador qualquer. Tinha conexões poderosas e já estivera nos bastidores de contratos milionários. A descoberta foi um choque. Gustavo usava seu cargo para coordenar um esquema de roubo sofisticado. Sempre que um objeto valioso era perdido no shopping, ele manipulava os seguranças e funcionários para que a culpa caísse sobre um inocente, desviando o dinheiro que era supostamente recuperado. O plano sempre funcionara, até Clara aparecer. Com a interferência de Neymar, as autoridades intensificaram a investigação. Foram descobertas transações bancárias suspeitas, câmeras de segurança com trechos editados e depoimentos de ex-funcionários que confirmavam que Gustavo estava por trás de tudo. Em poucos dias, ele foi localizado e preso. Clara, que no início era apenas uma faxineira invisível, agora estava em todos os jornais. Mas mais importante do que isso, sua honestidade foi provada. O shopping pediu desculpas publicamente e ela recebeu uma indenização generosa pelo dano moral e psicológico que sofreu. Neymar, impressionado com sua coragem, ajudou a garantir que ela e o filho tivessem uma nova oportunidade na vida. Daniel, o jornalista que a ajudou, publicou uma grande matéria expondo toda a corrupção envolvida no esquema. Seu nome ganhou notoriedade e ele passou a ser um dos repórteres esportivos mais respeitados do país. Mas Clara nunca quis fama, apenas queria dignidade. Um mês depois, ela estava sentada na varanda de um pequeno apartamento que conseguira alugar com o dinheiro da indenização. Seu filho brincava com um carrinho no chão, alheio à reviravolta que acontecera na vida da mãe. Quando o telefone tocou, ela atendeu sem pensar. Alô? Oi, Clara. Aqui é o Neymar. Seu coração parou por um segundo. Neymar? Ele riu do outro lado da linha. Sim, eu só queria saber como você está. Clara sorriu, olhando para o filho. Estou bem, melhor do que nunca. Ela já não era mais a mulher que teve medo de lutar por sua voz. A moral dessa história? A verdade pode ser ofuscada por um tempo, mas nunca pode ser apagada. Ser honesto nem sempre é o caminho mais fácil, mas no fim é o único que vale a pena seguir. Se você gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Até a próxima!